Vamos dar início a mais um programa de perguntas e respostas. Nós recebemos muitas durante o mês e agora começaremos a responder aquelas que são de interesse mais geral. E as outras responderemos diretamente para as pessoas pela internet. A primeira que nós temos aqui é a seguinte. Pergunta-se sobre os sons que estão sendo registrados em diversos países, um som muito forte nos céus e em certas regiões são graves, e um que chama muito atenção no Canadá, dizem que é muito forte e estão dizendo que vem de zonas infernais da Terra e como se a Terra estivesse gemendo de dor. Bem, se isso forem gravações autênticas e não forem efeitos especiais feitos em laboratório, como existem, não? Se forem autênticos, podem ser sons registrados no plano astral, porque no plano astral há muitos sons que normalmente nós não escutamos porque não temos a audição astral desenvolvida ou está reprimida. Ou também pode ser o contato entre os planos e as dimensões, que é um fato que começa a acontecer no planeta. Os planos e as dimensões foram sempre bem separados uns dos outros do ponto de vista físico. Mas aqui pode estar havendo já uma fusão e esses limites podem estar desaparecendo. Aliás, isso está profetizado. Agora, podem ser também ensaios de contatos que os nossos irmãos extraterrestres mais evoluídos estão começando a fazer com a Terra. Porque nos momentos de transição, nós contamos com a ajuda desses irmãos extraterrestres mais avançados. Não só para resgate, inclusive de corpos, mas também contamos com a ajuda deles para nos dar instruções. E até lá já deve haver pessoas preparadas para isso. Tudo isso está sendo preparado, não é? E esses sons podem fazer parte desta preparação. Mas repito, eu estou respondendo assim de um modo geral. E aqui outra pessoa pergunta: sabemos que os 3 pastores de Fátima, durante aquelas aparições, foram capazes de fazer cessar a Primeira Guerra Mundial com suas orações. Bem, ali havia a presença da Mãe Universal, não? E os 3 pastores foram os canais para que aquelas orações se difundissem da forma mais pura possível, porque se as nossas orações são puras, se as nossas orações são inocentes, se as nossas orações não são feitas para nós de forma egoísta, elas podem surtir um efeito até planetário, como aconteceu naquela época. Mas ali não bastava a oração dos 3 pastores para a guerra terminar, não é? Ali teve a presença também da Mãe Universal, que usou todas aquelas aparições, tudo aquilo, para influir etericamente e astralmente, mentalmente, para que isso acontecesse. E essa mesma pessoa está dizendo: a mãe do Sri Aurobindo Ashram foi também instrumento para a Segunda Guerra Mundial terminasse.
Sim, nós sabemos que foi mesmo. Agora, esta pessoa pergunta, e por que não acontece um fato semelhante nesse massacre de crianças que está havendo agora em algumas partes do mundo? Então, em tudo isso existe a interferência do karma, de forma que a situação das crianças agora, em certos países que estão sendo assassinadas, esta situação não se compara com com as outras situações citadas. Aqui existe um karma entre nações, existe um karma entre pessoas, e pelo fato de serem crianças, não quer dizer que não tivessem este karma, porque, como sabemos, é uma área do planeta onde normalmente há muita violência, de forma que nós não sabemos qual é o karma dessas crianças. Com isso, não estamos justificando esse fato, bem entendido, não? Estamos apenas dando uma explicação espiritual para que isso esteja acontecendo. Agora, diante disso, o que podemos fazer? Nós que não estamos envolvidos diretamente com esse assunto. E nem poderíamos estar, porque aqui entram tantas questões que nem é bom recordar. Mas aqui nós podemos sempre ajudar com oração, de forma que, se você crê em oração, se você ora convictamente, você ore para esta situação. Ore, porque se a sua oração ou se uma grande onda de orações não conseguir melhorar este karma, pelo menos as suas orações vão ajudar essas almas que quando desencarnam nessa situação, saindo do corpo e saindo desta parte kármica do planeta, ali daquela área, essas almas poderão ser ajudadas no plano astral, não é? Ou nos planos internos. De forma que o fato de se dizer que é um assunto diferente daquele de Fátima, não quer dizer que não se possa fazer nada. Nós podemos fazer a coisa mais certa, a coisa mais importante, que seria orar. Orar por aquelas almas todas, e não só pelas crianças que estão sendo assassinadas, mas orar também pelos assassinos, porque são todos almas. São todos almas que estão acertando karma entre si, karmas de grupos que tem ali muito complexos. Então, o que se pode fazer, nesse caso, e em quase todos os casos planetários, nesse campo, é a oração. Então, você se põe a orar, que você vai perceber que alguma coisa estará acontecendo. Quem crê na oração sabe disso. Então se põe a orar se quer realmente ajudar em alguma coisa. E aqui estão perguntando sobre a redenção. Nas aparições de Maria e nas aparições de Cristo se fala muito em redenção. E que nós precisamos nos redimir. E a pessoa pergunta, mas de que temos que nos redimir? É uma redenção tão séria que precisa que as hierarquias compareçam e peçam para todos orarem? Sim, sim, nós todos precisamos nos redimir. Não há entre nós, que estamos aqui no planeta Terra, numa situação normal, não há entre nós quem não precise se redimir. Porque quase toda a população da Terra, da superfície, não me refiro, quase toda a população da Terra é implicada num antiquíssimo karma, mas num karma muito antigo mesmo, que não está na história, mas que foi chamado karma da rebelião. De forma que aqueles que estão encarnados hoje, a maioria, são seres que participaram desta rebelião. E essa rebelião foi uma coisa muito séria,
não foi uma coisa na superfície da Terra, foi algo nos planos internos, nos planos superiores que houve isto, de forma que o planeta está com o karma destas coisas. E neste planeta nós precisamos nos redimir ainda. Em outros planetas, em outras situações, esse karma já está em outro ponto. Não, porque as almas já evoluíram, mas aqui nós somos um planeta laboratório, somos um planeta que trabalha com a purificação, de forma que a nossa situação é realmente de redenção. Agora, as entidades que pedem orações para que a gente se redima e nos pedem para que nós oremos por essa redenção, essas entidades falam até certo ponto, não? Mas não se referem a fatos muito ocultos, como, por exemplo, essa rebelião que se deu numa época muito pretérita. Mas à medida que nós formos atendendo aos pedidos deles, então se pede oração para que a gente atinja a redenção. E se você atende esse pedido e se você ora realmente para isso, é muito possível que durante o seu processo de oração você vá tendo luz sobre o assunto. Mas aí precisa que você atenda o pedido, que você se ponha a orar, que é para você ter luz sobre o assunto. De forma que talvez nós não possamos saber tudo para que estamos orando, principalmente para essas questões planetárias. Mas se você se põe a orar, seguindo o pedido da hierarquia, quem sabe se vai havendo um maior esclarecimento sobre isso. Uma pessoa diz que tem acompanhado as nossas partilhas e que gostaria de ter informações a respeito de uma notícia que corre, não divulgada por nós, hein? A respeito de um comando espiritual superior. Não, nós não sabemos nada sobre esse assunto e é preciso muito cuidado com essas informações que se dizem esotéricas, que se põem em circulação. Esta, por exemplo, mostra um conselho de seres que certamente neste momento não estão fazendo estas coisas, e então é preciso que a gente tenha muito cuidado com essas informações que alimentam o sistema de comunicações. Vocês sabem que o sistema de comunicações comercial, ou o sistema de comunicações mais sutil, precisa ser alimentado. De forma que qualquer coisa que ressoe, qualquer boato que surge, aquilo vai sendo transmitido porque precisam de assunto, você sabe. Porque dizer, por exemplo, que Saint-Germain, Astacheran fazem parte de um comando, Saint-Germain nem atende mais por este nome. E Astacheran também está fazendo outra tarefa, de forma que é preciso muito cuidado com essas coisas esotéricas que se transmite pelos sistemas normais de comunicação. Aqui, por exemplo, você está perguntando a respeito dos walk-ins. Sim, isso que circula hoje a respeito de walk-ins é completamente desatualizado, porque já faz um certo tempo que deixou-se de usar esse processo. Para aqueles que não sabem, era um processo em que uma alma evoluída vinha para o corpo de alguém que lhe cedia o corpo, para ela fazer um trabalho evolutivo aqui na Terra. Então a alma daquele corpo era evoluída, cedia o corpo para uma alma que vinha com uma situação kármica favorável para resolver muitos problemas planetários. Mas isso aconteceu até alguns anos atrás, houve muitos casos de seres evoluídos que passavam períodos aqui na Terra encarnados em corpos de outros, que lhes cediam os corpos, mas isto deixou de acontecer já há alguns anos. Deixou de acontecer porque a situação planetária mudou e essas almas
muito mais evoluídas não poderiam entrar na situação psíquica atual da Terra, sem que se prejudicassem ou que prejudicassem o plano de serviço superior para elas. De forma que tudo aquilo que se disse sobre os Walkins, sobre esses seres entrantes, como se dizia em português, isso foi muito válido para algum tempo, e nós conhecemos várias pessoas que foram Walkins, não? Mas que atualmente isto é um assunto desatualizado, porque esta porta foi fechada e não está sendo mais usado este método. E agora, gostaria que comentasse a mensagem de Cristo do dia 10 de janeiro de 2014. Sim, isto é uma mensagem muito importante. É uma das mensagens mais profundas que ele nos deixou. Repetimos, dia 10 de janeiro de 2014. Isso está publicado na internet. Aqueles que quiserem podem consultar a internet e já lerem esta mensagem. E nós iremos estudá-la detalhadamente em uma próxima partilha especial sobre esse assunto. E ela começa falando dos nossos medos ancestrais e da liberação das nossas essências, de forma que é um assunto bastante profundo e que nós não vamos falar nesta sessão, nesta transmissão. Mas vocês podem ir se adiantando, buscando, dia 10 de janeiro de 2014, Cristo Jesus ao vidente Frei Elias, e numa próxima oportunidade vamos estudar isto com bastante detalhes, porque é muito importante que isso seja visto hoje. Uma pessoa está colocando a seguinte situação. Uma pessoa já recebia pensão do marido falecido. E, já tendo esta pensão, ela trabalhava com venda de produtos. E ela, sem precisar trabalhar, trabalhava com venda de produtos. Até que um dia, o automóvel em que ela saía para trabalhar, o motor do carro não pegava. E ela então ficou bastante perplexa com esse assunto. Sim, se ela não precisava mais trabalhar e continuava a vender produtos, talvez isto queria dizer que a sua alma não estava querendo que ela continuasse vendendo produtos. Isto é, ela poderia, tendo todo o tempo livre, porque ela estava apoiada por uma pensão do marido, ela tinha todo o tempo livre para cuidar de coisas que não fosse do interesse dela, mas que ou fosse de interesse social, ou que fosse dentro do plano da caridade, não é? Ou então que ela cuidasse da sua evolução espiritual, já que ela não precisava trabalhar para subsistir, em vez de vender produtos, ela poderia se dedicar ao seu processo espiritual. Como isto não é o caso da pessoa que perguntou, mas é de uma amiga dela, eu acho que pode ajudá-la e pedir que ela experimente cuidar do espírito, cuidar da alma dela. E assim o motor do carro irá funcionar. Porque as coisas acontecem simbolicamente. E os automóveis, no plano físico, são símbolos da personalidade do dono. Isso é muito interessante, isso é uma coisa simbólica. Quem tem um automóvel, aquilo, no plano dos símbolos, aquilo simboliza a personalidade do dono daquilo. De forma que se você tem o automóvel no plano simbólico como um símbolo seu, o automóvel passa a te dar avisos, o automóvel passa a te dar sinais. Mas isso é algo que nós precisamos estudar com mais atenção, com mais detalhes, inclusive quando se fala de sonhos. Nos sonhos é muito comum
que a gente sonhe com o próprio automóvel ou que a gente sonhe com automóveis, e isso está sempre nos dando recados a respeito da situação da nossa própria personalidade. Bom, uma pessoa está perguntando: se o homem não descende do macaco, qual é a sua origem? Na realidade, eu acho que não há muitas pessoas encarnadas neste planeta. Eu digo não há muitas, eu não sei se chegam a 2 ou 3, que saibam realmente qual foi a origem do homem. Porque isso é uma realidade, é uma coisa que não está totalmente revelada. O que acontece é que existem captações mentais de várias possibilidades a respeito disso, ou de vários setores, não é, desta lei da criação. Mas não existe realmente alguém que conheça toda a lei da criação, porque isso não cabe numa mente humana. De forma que, sim, há muitas teorias, algumas em parte válidas, sobre a origem do homem, sobre a evolução do homem, e há trechos dessas realidades que as próprias hierarquias têm manifestado. Mas quando as hierarquias se pronunciam sobre a origem do homem, elas emitem só um sinal a respeito disso. Porque nós sabermos a nossa origem, precisaria que nós estivéssemos muito mais amadurecidos para podermos, compreendendo, sabendo da nossa origem, saber tratar a nós mesmos. Precisa que nós tenhamos mais amadurecimento. Talvez a próxima humanidade saberá, com certeza, qual foi a origem do homem. Mas enquanto nós não resolvemos os nossos problemas atuais, num mínimo de proporção, enquanto os nossos problemas atuais terrenos não estiverem compreendidos e tratados com um mínimo de sabedoria, nós não poderemos conhecer exatamente a nossa origem. Repito, embora haja muitas teorias sobre isso e que não são para se desperdiçar, mas que podem dar toques a respeito disso. Mas realmente não há nenhuma teoria que possa ter total crédito, e muito menos dizer que o homem veio do macaco. Isto é uma coisa quase folclórica, porque se não se tem uma consciência a respeito da origem, então, se o homem veio do macaco, a origem não está no homem, a origem está mais lá atrás, está antes do macaco, não é? Então aí precisa que a gente tenha outro desenvolvimento, que a gente tenha outro tipo de interesse, não curiosidade para saber qual foi a nossa origem, porque a curiosidade é um veneno para a vida espiritual, segundo diz Muriel, quando era Padre Pio. Dizia: a curiosidade é um dos maiores venenos da vida espiritual. De forma, se você tem curiosidade para saber a origem do homem, você está colocando veneno na sua vida espiritual. E por esse caminho você não saberá nem sequer a sua origem direito. Aqui uma pessoa teve durante toda a sua vida uma rejeição pela sua mãe. E, ao mesmo tempo, ela está cheia de culpas por isso. E ela não consegue verdadeiramente amá-la como mãe. E como a senhora já está com 77 anos, ela gostaria de resolver este problema, gostaria de sair desse assunto com a mãe. Não gostaria que a mãe desencarnasse e esse assunto ficasse pendente. Veja, eu acho que para você ter uma solução mais rápida, nós todos somos filhos de Deus.
Nós dizemos que somos filhos da nossa mãe e do nosso pai terrestre, mas isso é uma circunstância. Nós somos realmente filhos de Deus. Viu? Então você transfere a sua filiação, transfere isto e se sinta filha de Deus. Se você conseguir se sentir filha de Deus, como nós todos somos, nós, os animais, os vegetais, tudo isto é obra de Deus. Então você se sinta filha de Deus. Você se sentindo filha de Deus, do nível alto da criação, começa a descer sobre você uma cura. Começa a descer sobre você uma energia de cura. E aí você pode chegar a ver sua mãe como uma irmã sua, não como sua mãe. Porque a sua mãe foi um instrumento para você encarnar. Né? Agora, você é filha de Deus, não filha dela. Ela se prestou para te trazer para a encarnação. Mas ela também é filha de Deus. Então vocês são irmãs, como somos irmãos nós todos. Você procure ampliar a sua consciência, procure sair deste nível racional, mental, intelectual, humano, simples. Você procure sair disso, procure ampliar a sua consciência, que você vai sentir todos esses assuntos, esses problemas humanos, muito menos pesados. E vai se aprofundando nisto de começar a se sentir filha de Deus, você vai passando por uma transformação interna que vai resolver não só isso, mas tudo na sua vida. Aqui, uma senhora tem 3 filhos e um deles tem 22 anos. Este um dia se suicidou. E ela está um pouco desorientada com isto. E uma coisa destas e pode ser kármica. Uma coisa dessas pode ser kármica. E o que você tem que fazer agora é entregar este assunto ao Criador. Quem criou seu filho foi a criação, foi o Criador. Se ele se suicidou, você entrega este assunto ao Criador. Porque quem se suicida realmente não morre. Não existe morte. Mesmo quem se suicida continua vivendo num outro plano, num outro nível. E claro que se ele desencarnou, se ele próprio provocou a desencarnação dele, você pode fazer bem pouco por isso, além de orar. Mas o que você pode é realmente entregar este assunto e entregar aquela alma que está desencarnada neste momento, você entregue aquela alma a Deus. Entregue aquela alma àquilo que a criou. Faça isso com todo o seu coração. Então você entregue aquela alma e você se sentirá muito liberada. Porque realmente o suicídio é um ato de responsabilidade muito grande para quem o pratica. E nós não temos muita ideia da responsabilidade que está no suicídio. De forma que é uma responsabilidade tão grande você interromper uma vida que teria um curso, e isto é preciso que você entregue esta alma, entregue este fato a quem criou esta criatura. Entregue isso, que você vai se sentir muito aliviada, e se você realmente entregar isto, você vai deixar essa alma livre para que ela, do outro lado da vida, possa ter um caminho. Agora, se você ficar com culpa, é como se você a mantivesse presa nesta situação. Então, se você quer liberá-la, se você quer que ela evolua, se você quer que ela saia dessa situação
de ter se suicidado, você entregue isto para a criação, porque aí a criação poderá ter um motivo verdadeiro, claro, por lidar com esta situação do outro lado, a pedido seu, porque você o trouxe ao mundo, então você pode pedir que a criação retome este assunto. E essas coisas ocultas parecem muito improváveis, mas quanto mais oculto, mais provável é de acontecer. Porque nós aqui é que vivemos numa ilusão. Aqui toda a nossa vida é ilusória. Aqui você sabe que os cientistas espirituais do Tíbete, não, os tibetanos, classificam a vida na superfície da Terra de vida ilusória. Eles estão encarnados e, como estão dentro de uma ilusão, conscientemente se retiraram para monastérios onde ficam, inclusive, inatingíveis, porque para eles esta vida é ilusória e eles querem já ir entrando numa vida sucessiva. E o que pode acontecer também, mesmo estando encarnado. E os tibetanos sabiam como fazer isto. Então você entregue isto para a transcendência, que você estará fazendo a coisa mais certa. E uma pessoa gostaria de saber se quando nascemos deixamos marcados no livro da vida a data da nossa morte. Sim. Para todos nós existe uma data para nós encerrarmos a encarnação e desencarnarmos. Em geral existe essa data. Assim como existe a data do início, existe a data do final da encarnação. E isto é muito verdadeiro e todos nós temos esta data básica marcada. Acontece que durante a encarnação, durante a vida, você pode desenvolver certas coisas que talvez não estivessem previstas. Isto é, você pode assumir uma posição diante do plano evolutivo, você pode assumir uma posição muito positiva, e aí a sua vida pode se tornar criativa. E se essa vida criativa for em benefício de coisas que estão no plano, que estariam no plano para ser desenvolvidas, nesses casos a sua vida pode sim ser prorrogada. E aí o próprio karma faz todos os arranjos possíveis para você ter a sua vida prolongada. Mas isso é muito raro, isto não é o caso de todo mundo, e isto pode acontecer quando existe em jogo uma tarefa do plano evolutivo na qual a pessoa seja muito fundamental. Então aí essa vida pode ser prorrogada. E uma vida prorrogada é uma vida que pode ser interrompida a qualquer momento, porque já cumpriu o papel que era kármico dela, já cumpriu o papel inicial dela e está fazendo uma coisa além daquilo que foi programado. Então, quando se prolonga uma vida, repito, é um caso raríssimo e é só nesses casos que se saiba. Então, quando isto acontece, pode também terminar a qualquer momento a encarnação, desde que aquela alma não seja mais imprescindível aqui para resolver certos assuntos. Qual é a atitude ou ação eficaz para uma pessoa que não tem certeza sobre qual caminho seguir? E realmente ela está bastante preocupada com isto, não? E se sente um pouco estagnada na sua vida. Bom. E que sentimento é esse? Ela pergunta. Esse sentimento que diz que existe algo a expressar, existe algo a realizar, mas que eu não sei o que é, no meu caso. Bem, você experimente, mesmo sem saber isto que você quer saber, mesmo sem ter tido isso revelado,
você experimente se oferecer para um serviço humanitário. Você se apresente a um serviço humanitário, se ofereça e comece a ajudar os outros, efetivamente. E aí, nessa sua disposição de ajudar os outros, você vai perceber para que você veio à encarnação e o que é que você terá que fazer. Mas você faça essa oferta, você se apresente para ajudar alguém, você se apresente para ajudar. Há muitas necessidades do mundo, não? Você olha em torno e já vê o que ajudar. Mas para você não ficar dispersa, você se apresente a uma organização que seja humanitária e ofereça os seus serviços e vá servir. E aí, se você fizer isto, pode ser que você tenha claro o que você veio fazer na vida. E se não for aquilo ao qual você se ofereceu, ali dentro você vai ter mais luz sobre isto. O serviço verdadeiro nunca é como nós imaginamos. De forma que não imagine nada, se ofereça para qualquer coisa humanitária e útil. E depois você vai ver para que você veio para a Terra. E uma pessoa está pedindo ajuda no sentido dela entender por que existem 3 nomes para a divindade. Existe Adonai, existe Emmanuel e existe Abba. Vocês sabem, não é, que há movimentos espirituais que cuidam do caminho espiritual em nível de Adonai, Deus, Adonai, chamam de Adonai. Existe o caminho espiritual em nível de Emmanuel, Deus chamado Emmanuel, e existe o caminho espiritual com Deus como Abba. Então, isso são 3 nomes de Deus, ou 3 nomes do Criador ou da criação. São 3 nomes e que representam 3 níveis de caminho. 3 níveis de caminho. Quando se chama Deus de Adonai, nós estamos nos referindo a Deus no plano mais próximo nosso. O Deus chamado de Adonai é aquele como ele se apresenta mais próximo, não, da nossa consciência humana. Emmanuel é quando você está se dirigindo àquele aspecto dele, é o mesmo, não? Você está se dirigindo àquele aspecto dele um pouco mais mental, além deste plano concreto, material, físico, bem consciente. E Abba é o aspecto dele naquele plano mais elevado que você possa conceber. Então, Adonai, Emmanuel, Abba são 3 níveis nos quais você pode compreender Deus, pode se relacionar com Ele, porque é diferente o relacionamento com Adonai e o relacionamento com Emmanuel. E é muito diferente, muito mais diferente, o relacionamento entre Adonai e Abba. Depende do seu nível de consciência. Então, você vai se coligar com um desses 3 aspectos e vai fazer o seu caminho. Mas aí precisa que você tenha uma intenção de realmente se unir com a divindade. E aí a divindade irá se mostrando a você nesses diferentes aspectos, ou melhor, nesses diferentes graus, né, de realidade. E aqui, uma pessoa estudiosa que lê os livros de Alexandra David New, e ela, no livro Iniciações Tibetanas, ela encontrou num determinado capítulo que, a uma certa altura, os rituais terão que ser abandonados. Isso diz David New. E ela quer saber
se os rituais têm que ser abandonados, não é? E nós, que ainda temos e usamos tantos rituais? Então, Alexandra Devinil prepara as pessoas para as iniciações, de forma que ela começa o preparo entre aqueles que usam rituais. E se ela está preparando as pessoas para iniciações, ela vai avisando as pessoas que, se elas, à medida que forem se encontrando interiormente, que os rituais serão outros. Então, quando nós adotamos um ritual, quando nós adotamos alguma técnica, não, para orar ou para nos comunicar, nós teremos que sempre saber que aquilo tem que evoluir, que aquilo tende a evoluir, que aquilo pode evoluir. E na sua evolução, nós passamos gradualmente, não por nossa conta, vai acontecendo dentro de nós, que esses rituais externos vão se interiorizando. E aí nós começamos um ciclo de rituais internos. E quem está no ciclo de rituais internos, você não vê mais participando de rituais aqui. Mas ele está participando de um ritual interno. E depois que a pessoa está já participando e fazendo os rituais internos, ela já está num ponto que vai eliminando aos poucos isto que nós chamamos de ritual. E o ritual transforma-se numa outra coisa, não é que não haja mais, transforma-se numa outra coisa. O ritual pode ser aquele da hierarquia planetária, por exemplo, que é algo que a gente não pode conceber mentalmente, não? Mas que é uma situação, é uma disposição, é uma presença, não? Que está participando de uma certa coisa. E aquilo é um ritual hierárquico que nós não sabemos o que é, nunca foi descrito e nós não sabemos o que é. É uma forma de ser, até que a vida do ser se torna um ritual. Por exemplo, você pode perguntar, mas Cristo terá um ritual? Na altura em que ele está, terá um ritual? Bom, ali ele já passou por todo um processo e a existência dele é um ritual. Compreende? Então o ritual nunca deixa de existir. Então a existência dele é um ritual. E à medida que a existência dele acontece, se dá, desce uma ordem, desce uma disciplina, disciplina não é bem a palavra, mas desce uma ordem interna que mantém a possibilidade de todos os rituais, até esses materiais aqui que nós usamos normalmente. E é por isso que se diz, existe, por exemplo, o sacramento da comunhão, não? O sacramento da comunhão. Como é que aquilo pode acontecer? Aquilo acontece porque aquilo é a existência de Cristo. Aquilo é a existência dele, no nível onde ele está, que vai descendo e se reflete aqui. E para nós estarmos num contato possível com aquela existência, então existe o ritual da comunhão aqui no plano físico. Mas o ritual da comunhão é para você tomar contato com um ritual que ele vive, o ritual no qual ele existe. Bem, aqui uma pessoa esteve várias vezes em Figueira e ela tomou contato com muitos movimentos espirituais. E ela viu em cada movimento espiritual que ela participou, antroposofia, os livros de Paul Branton, os livros de Blavatsky, os livros de Bailey, ela reconhece em todos esses movimentos, não é? Algo que a interessou muito.
Então, agora você pode procurar fazer uma síntese de tudo isso que a interessou, fazer uma síntese disso e procurar viver tudo isso que você aprendeu. Primeiro você faz uma síntese, porque com tantos movimentos espirituais que você percorreu, você deve fazer agora uma síntese disso. A síntese quer dizer aquilo que te tocou, aquilo que para você foi real, aquilo que para você é verdadeiro nesse momento. Então você pegue isto de cada um e procure viver isto. Você vivendo isto, você vai provavelmente mudar de ponto. Naturalmente, nós estamos nos referindo aos movimentos espirituais que você citou aqui, né? E não estamos referindo a outros movimentos que podem não ser positivos. Se nós podemos explicar ao que a Madre Universal se refere quando diz que ela está se recolhendo ou está preparando o seu retorno ao céu. O que isto quer dizer? Bem, o nível em que a Mãe Universal se mostra a nós, o nível no qual ela se mostra a nós, o nível no qual ela se coloca para se manifestar a nós, ela tem níveis muito além desse. Mas o nível em que ela se coloca para nós, que é esse nível de Mãe Universal, esse nível corresponde à manifestação, à vida dela na 7ª dimensão. De forma que, quando ela diz que está se preparando para voltar aos céus, pode ser que ela vá cuidar de nós a partir da 7ª dimensão. Para nós, a 7ª dimensão são os céus. Para nós, o céu é a 7ª dimensão. Então, se ela vai para a 7ª dimensão, aquele é o céu para nós. Não quer dizer que ela terminou ali. Da 7ª dimensão além, nós não conhecemos, porque nós conhecemos alguns aspectos da Mãe Universal. Conhecemos os aspectos até a 7ª dimensão, mas não quer dizer que ela esteja limitada à 7ª dimensão. Sendo Mãe Universal, isto é, sendo o aspecto feminino de toda a divindade, ela vai muito além da 7ª dimensão, muito além do céu. Mas a 7ª dimensão é para onde, na realidade, ela poderá levar a nossa essência. A nossa essência, chegando à 7ª dimensão, levada por ela, ali a nossa essência vai ter outro desenvolvimento. Nossa essência não vai mais ser essência humana, nossa essência vai ser outra coisa. Mas essas coisas ficam um pouco abstratas para a grande maioria, porque a nossa mente é muito concreta. Então, para falar nestas coisas é preciso uma linguagem simbólica. Então ela usa esses símbolos, reino dos céus, mas ele está falando da 7ª dimensão. E depois outras coisas também simbólicas, mas isto é para que a nossa mente possa acompanhar esse processo. Porque no nosso atual estágio, o maior problema é a mente. Então é preciso que ela use terminologia, que ela use uma técnica, que ela use uma forma de ir elevando a nossa mente. Então é por isso que ela usa todas essas palavras, porque nós temos que fazer um desenvolvimento mental. À medida que a nossa mente for se purificando, à medida que a nossa mente for se divinizando, como ela mesma diz, aí então ela começará a usar outra escola. E ela já anunciou que se nós quisermos acompanhá-la, que nós entremos no coração dela, que nós nos doemos aos corações dela. E ela sabe como fazer com que, se você se doar ao coração dela, ela vai saber como fazer isto. Agora, quando você entra no coração dela, você já está numa abstração
que mentalmente você não pode compreender. Mas aí tem que ter fé e seguir. Se ela diz, entre em meu coração, você procure entrar no coração dela. Entrar no coração é tomar uma posição sem nenhuma pergunta, sem nenhum questionamento, sem nenhuma dúvida. Você quer estar ali. Ali sim como acontece uma química, que é uma química entre corações. O coração dela não se compara com o nosso, mas é uma química dentro da vida dos corações que para nós é misteriosa. Misteriosa ainda, porque ainda nós somos seres mentais. Enquanto nós formos seres mentais, nós não poderemos estar totalmente na vida do coração. Por isso que a gente tem que trabalhar purificando a mente, tem que trabalhar colocando a mente em planos superiores, em coisas superiores. Temos que trabalhar muito a mente, porque a mente tem que ser absorvida nesse estado de consciência maior, que é o que nós estamos procurando fazer agora conosco, não é? E a pessoa diz, veja, uma pergunta completamente mental, totalmente mental, como é natural no nosso estágio. Diz o seguinte: a Bíblia é absolutamente clara ao dizer que deveremos adorar e prestar culto somente a Deus. E, no entanto, nós somos convidados a prestar cultos a muitas coisas abaixo de Deus. Como é isso? Então, quando se diz que existe uma hierarquia planetária, que existe uma hierarquia universal, que existe uma hierarquia cósmica, ninguém está sugerindo que você idolatre essas hierarquias. O que se está pedindo é que você se una a essas hierarquias, porque se você se unir a esse estado de consciência, você vai sendo elevado, você vai sendo levado para um dia chegar neste ponto que eles chegaram e que você também quer chegar. De forma que não existe idolatria pela hierarquia. O que existe é uma consciência de que a hierarquia é a intermediária entre nós e esse estado absoluto, e esse estado de Deus. A hierarquia é a intermediária. Então nós teríamos que não ter idolatria pela hierarquia, que a hierarquia não pede isto. A hierarquia pede que nós a sigamos, não que a idolatremos, que a pede que nós a sigamos, que nós a imitemos, porque eles já passaram por tudo o que nós devemos passar, são muito experientes no caminho que nós temos que fazer, porque é um caminho que eles já percorreram, de forma que o que eles nos convidam é para acompanhá-los, é para segui-los, não para idolatrá-los, é para segui-los, porque eles também têm o único, eles têm a consciência única como meta. Eles têm a consciência única também como algo superior. De forma que o que a hierarquia pede não é idolatria, absolutamente. A hierarquia pede que nós a acompanhemos, porque este é um caminho seguro. Agora aqui nós temos uma pergunta bem prática para encerrarmos a nossa conversa de hoje, que diz: venho participando das maratonas da misericórdia e resulta que enquanto se ora eu permaneço desperta, mas quando se trata de ouvir os videntes eu começo a adormecer. E como tratar esse assunto? Sim. Então você, durante as aparições, ore com bastante convicção, mantenha-se bem desperta e assim você irá experimente orar com mais verdade, com mais realidade. E aí você vê que as orações
irão te levando para receber aquilo que os videntes transmitem. Você se aperfeiçoe na oração, porque aí o que os videntes transmitem você vai continuar acompanhando. Porque pode acontecer o seguinte: dentro de nós há sempre uma força que não está muito de acordo que a gente evolua. Porque se a gente evoluir, a gente vai ficar liberto dessas forças que dentro de nós nos conduzem. Então, essas forças, elas ouvem você orar, e na hora que você tem que terminar o processo ouvindo os videntes, essas forças entram e procuram impedir que você ouça os videntes. Essas forças te fazem adormecer. Você não deve brigar com essas forças, deve deixar essas forças lá onde estão dentro de você mesma. Não querem que você ouça os videntes, porque elas sabem que você vai se transformar muito se ouvir aquilo que eles dizem. Então, você faça a oração de forma ainda melhor, ainda de forma mais madura, e veja se isto vai continuar. E veja se essas forças vão conseguir te adormecer. Elas não vão conseguir mais te adormecer se você fizer as orações como é devido, direito, com todo o seu ser. Na hora dos videntes você vai estar completamente desperta, muito mais desperta do que antes. É uma questão de saber lidar com essas forças que vêm para nos anuviar. Um dia nós faremos uma partilha a respeito disso, quando chegar o momento, e por enquanto iremos treinando assim, neste nível de perguntas e respostas, não? Mas uma vez começaremos a fazer uma coisa um pouco mais experimental. Muito obrigado a todos, então.